Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, amado, Deus é bom. Vamos dizer de novo, só Deus é bom. Aleluia, a bondade de Deus dura para sempre. Agora vocês vão falar isso em mineirês. Tá bom? Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Não é bom, não, é bom. Amém? Só Deus é bom. Aleluia, só Deus é bom e a bondade de Deus dura para sempre. Aleluia, o amor de Deus não tem fim. Vamos dizer isso juntos, o amor de Deus não tem fim. É isso que nós precisamos saber, amados. Deus é amor. A palavra de Deus diz que aquele que não conhece o amor ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz que conhece a Deus e ainda odeia o seu irmão, não conhece a Deus, ainda está em trevas. Vamos deixar que essas palavras entrem no nosso coração, é a palavra de Deus, deixar que o Espírito de Deus ministre na nossa vida. Então a palavra de Deus diz que Deus é amor, e aquele que não conhece o amor, ainda não conhece a Deus. Muitas vezes nós temos informações a respeito de Deus, nós temos uma perspectiva contemplativa de Deus. Muitas vezes a nossa adoração não é bem adoração, é ainda louvação. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus e o louvamos, porque o admiramos, mas vemos Deus numa relação contemplativa, Ele lá e eu aqui, porque não adoramos, não entramos naquilo que Deus é, não o conhecemos na perspectiva da sua verdadeira identidade e da nossa identidade e da nossa relação com Ele. E é assim que Deus quer ser conhecido, como Ele nos conhece. Deus nos conhece como nós somos. Deus nos conhece na perspectiva daquilo que somos para Ele. Somos os seus filhos, o seu povo, a sua família. E nós não podemos apenas contemplar a Deus. Muitas vezes a nossa perspectiva de culto, a nossa perspectiva de relação com Deus é uma perspectiva contemplativa. É o mesmo culto que os primitivos celebravam a Deus antes que fosse revelado Jesus Cristo. Mas em Cristo Jesus nós temos a perfeita revelação de quem Deus é. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus é a perfeita imagem de Deus. É a perfeita revelação de quem Deus é. De modo que em Cristo Jesus nós não apenas conhecemos o que Deus pode, em Cristo Jesus nós não apenas conhecemos o que Deus quer, mas principalmente em Cristo Jesus nós conhecemos quem Deus é, porque conhecemos o seu amor. E na medida que nós conhecemos a Cristo como revelação de Deus, nós conhecemos quem nós somos em Cristo e quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Amém? Aleluia. Porque muitas vezes a nossa perspectiva de comunhão com Deus ou de relação com Ele, é como eu estava dizendo, é uma relação ainda contemplativa, primitiva, em que as pessoas pensavam que iam bater os seus tambores e o Espírito de Deus ia baixar. Então a ideia é de que aquilo que nós fazíamos é que iria produzir a presença de Deus. Então Deus era um refém das nossas obras. Se nós tocamos bem, se nós cantamos bem, então o Espírito vem. Mas se nós cantamos mal, o Espírito não vem. Então nós é que determinamos se Deus vem ou se Deus não vem. Isso muda tudo na nossa cabeça, amados. Porque muitas vezes nós pensamos que a própria presença de Deus é fruto daquilo que nós realizamos. E nós determinamos quando Deus virá e o que é que Ele vai fazer. Os irmãos estão entendendo isso? Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Ninguém precisa ficar preocupado não que eu vou ler a Bíblia. Porque tem irmão já está estressado aí, achando que eu já comecei a pregar, eu nem li a Bíblia ainda, que pregador que é esse? Então não estressa não, irmão, nós vamos ler a Bíblia. Amém? Fala para o seu irmão aí, não estressa não. Nós vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Por que isso é importante? Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque não é Deus que vem assistir o nosso culto. Nós aqui no desejo de prestar culto a Deus, entramos na presença dEle, onde Ele está. Não é Deus que vem até onde nós estamos, nós é que nos achegamos a Ele, Ele nunca saiu de perto de nós. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas na verdade, amados, o nosso pecado nunca separou Deus de nós.
O pecado sempre separou o homem de Deus, mas nunca Deus do homem, porque Deus não pôde ser afetado pelo nosso pecado. As motivações de Deus em relação a nós nunca mudaram por causa da nossa atitude ou por causa do nosso comportamento. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor de Deus e a sua disposição para conosco não pode ser afetada por causa do nosso comportamento. Nós é que nos afastamos dele. E agora o nosso esforço não é para produzir uma ação de Deus. O nosso esforço é para produzir uma ação em nós a favor de Deus. Então nós não oramos para que Deus faça alguma coisa, ou nós não jejuamos, ou nós não nos reunimos para produzir uma ação de Deus. Na verdade, a oração, o jejum, a comunhão, o estar aqui deveria ser a expressão da nossa disposição para com Deus e a certeza do que Ele já realizou por nós. Amém? E aí nós adoramos a Deus, porque o adoramos na perspectiva do que Ele é, do que Ele já fez. O adoramos na perspectiva das nossas convicções e não na perspectiva das nossas expectativas. Porque muitas pessoas estão na igreja cheias de expectativas e não de convicções. E as nossas expectativas nos levam a fazer muitas coisas, pensando que depois que nós fizermos tudo direitinho, então Deus vai fazer também, vai cumprir a parte dele. Não, amados, nós não podemos fazer nada movido de expectativa, mas de fé, de convicção, na certeza de que Ele já fez. E aquilo que fazemos não é para produzir algo novo, mas é para acessar aquilo que Ele já fez. Então, quando fazemos cheios de quê? Certeza, convicção, fé. Por isso que a fé é a prova das coisas que ainda não se veem. E é nessa perspectiva que nós queremos compartilhar hoje à noite sobre paz. Esse desafio de meditar sobre esse tema: paz, dever ou preocupação. E aí? É dever ou é preocupação? Mas para meditar nesse assunto, eu creio que nós temos que ir lá na palavra de Deus e buscar o princípio. O que a palavra de Deus apresenta como paz? O que é paz? Muitas vezes nós não compreendemos as coisas de Deus porque nós não as compreendemos a partir do seu princípio. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente. E aí essa semente é multiplicada. Muitas vezes nós não compreendemos a essência, a natureza das coisas, o princípio. O que de fato está nos levando a algum tipo de ação ou de comportamento. Então, quando nós não conhecemos os princípios das coisas, nós não as conhecemos a partir dos seus fundamentos. E a palavra de Deus diz que o que faz toda a diferença entre um homem sábio e um homem tolo é que o homem sábio sabe aonde edificou a sua casa, ele tem fundamentos, ele tem princípios. A grande virtude na vida de uma pessoa não é construir uma casa. A palavra de Deus diz que sábios e tolos constroem casas. Então mesmo um homem tolo pode construir uma casa. Só que o homem tolo constrói casas onde não há fundamentos. Às vezes as pessoas pensam que a diferença entre um sábio e um tolo é que o sábio consegue evitar dificuldades. E a palavra de Deus diz que não é nada disso, porque sábios e tolos passam por dificuldades. Então não é privilégio exclusivo do sábio construir uma casa, e nem é karma ou condenação do tolo passar por dificuldades. A palavra de Deus diz que tanto sábios quanto tolos constroem casas, e tanto sábios quanto tolos passam por desafios e dificuldades. Mas o que faz a diferença entre um e outro é que o sábio conhece os fundamentos, os princípios sobre os quais ele está apoiado, fundamentado. E para nós meditarmos um pouco sobre paz, nós queremos meditar sobre princípios. Entender o que significa paz, qual a origem disso, qual é a semente que pode produzir paz de fato no nosso coração. Por que é importante meditar? Porque, como eu estava dizendo no começo, muitas vezes nós temos uma ação, a ação de louvar, a ação de reunir, a ação de orar, a ação de jejuar, mas não entendemos o motivo desta ação.
Muitas pessoas acham que vida com Deus é apenas mudança de comportamento. Então elas querem ter um comportamento ajustado. E aí nós pensamos que louvar a Deus é ter um comportamento de louvação. Mas não é isso não, amados. Para verdadeiramente adorarmos a Deus, a palavra de Deus diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus não está à procura de um comportamento de louvação, mas Deus está à procura de uma atitude de adoração. E muitas vezes nós conhecemos a vida cristã apenas por fora, apenas pelo comportamento, e muitas pessoas têm uma perspectiva de santidade comportamental, porque elas estão sempre preocupadas em determinar qual deve ser a ação correta. Mas a palavra de Deus diz que Deus não olha para o nosso exterior, mas olha para o nosso interior, porque Deus não quer uma relação conosco fundamentada no nosso comportamento, mas uma relação fundamentada na nossa atitude, na motivação interior. Então o que determina a qualidade de vida com Deus não é a nossa ação isoladamente, mas o que determina a nossa qualidade de vida com Deus é a motivação, o motivo da ação. Onde foi que essa ação nasceu? Por que nós estamos agindo assim? Qual a razão desse comportamento? Então muitas pessoas tentam ter qualidade de vida com Deus, mudando apenas o seu comportamento ou imitando o comportamento dos outros. Mas são pessoas que, por mais que mudem de comportamento, nunca mudam de atitude. É como se elas tivessem um coração convertido a Jesus, mas a sua mente, o seu entendimento, os seus motivos, as suas razões, os seus anseios, seus planos, seus alvos, suas metas, suas referências, suas prioridades não mudaram. Elas têm interesse em conhecer a Jesus, como têm interesse por muitas outras coisas. Então elas têm expectativas a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que pode fazer por elas tudo o que elas pensam que Jesus deve fazer por elas. Já que Ele é Deus e Ele diz que nos ama, então Ele pode todas as coisas, nada melhor do que Ele fazer por mim o que eu preciso que Ele faça. Então nosso coração está carregado de expectativa, mas sem nenhuma convicção, porque nós sabemos o que Jesus pode, mas não sabemos quem Ele é, porque não o conhecemos na sua intimidade. E aí muitas vezes a nossa motivação em relação a Cristo, por mais que o nosso comportamento seja aceitável, muitas vezes a nossa motivação não é. Por mais que a nossa ação seja coerente, a nossa motivação não é boa. Então é possível que alguém faça a coisa certa sem necessariamente estar fazendo a coisa boa, porque sua motivação não é boa, e ele está confundindo fé com obsessão. Às vezes ele está obcecado em receber de Jesus o que ele quer, mas ele não tem convicção de quem Jesus é e o que de fato Jesus quer dar a ele. Ele só conhece o seu próprio desejo, mas ele não conhece o coração de Cristo. Não há identidade entre ele e o coração de Cristo. Ele vê a Jesus como alguém que pode fazer por ele o que ele precisa que seja feito. Então, nessa perspectiva, eu queria acrescentar uma outra coisa aqui. Talvez paz não seja algo relacionado nem à preocupação, e talvez paz não seja algo relacionado a dever. Porque eu acredito que na nossa relação com Cristo, paz não se enquadra nem em preocupação e nem em dever. Mas paz é uma questão de privilégio. Não é a paz que devemos ter, não é a paz que gostaríamos de ter, mas é a paz que podemos viver. Então não é preocupação,
e nem é dever. Sabe o que é? O privilégio de todos aqueles que já conhecem quem Cristo é nas suas vidas e quem eles são em Cristo Jesus. Porque paz não é uma questão de comportamento, paz é uma questão de atitude. Paz não é uma questão de ação, mas é uma questão também de motivação. Por isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ora, por que Jesus está usando esse complemento quando ele está deixando a paz como legado? Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É interessante nós entendermos que quando Jesus está falando de paz, ele está condicionando essa paz à presença do Consolador. E ele diz: eu vos enviarei um outro Consolador, um pouco mais e vocês já não me verão, mas eu enviarei da parte do meu Pai o meu Espírito, que estará sempre convosco, e ele viverá em vós, e ele estará convosco, e ele não se apartará de vós jamais. Ele será o vosso Consolador, o Consolador que eu estou enviando da parte de meu Pai. Consolador por quê? Porque ele adiantou que nós iríamos sofrer a perda da presença física e visível de Jesus. E toda vez que nós sofremos uma perda, isso produz em nós temor, isso produz em nós medo. Então, na verdade, o medo que nós temos não é o medo da guerra. Se o homem tivesse medo da guerra, ele não faria guerra. Por que o homem faz guerra com tanta facilidade? Porque ele tem medo da perda. Ele tem medo de sofrer o dano. Ele tem medo de ser a parte prejudicada. Ele tem medo da ausência. Ele tem medo de que o prejuízo seja dele. Então o que ele faz? Ele se antecipa ao prejuízo, defendendo os seus interesses, defendendo os seus privilégios, defendendo as suas prerrogativas, defendendo as suas expectativas. Então o homem se coloca numa posição de guerra quando ele pensa que ele pode sofrer o dano. Quando os soldados vieram prender a Jesus, e agora nós relacionamos isso com João 4, os soldados vieram prender a Jesus, Pedro, que era pescador, ninguém aqui precisava estranhar, se quando alguém viesse prender Jesus, Pedro estivesse carregando uma vara ou uma rede. Mas o que estava passando na cabeça de Pedro de estar carregando uma espada? Pedro não era soldado, ele era o quê? Pescador. O que um discípulo de Jesus andava fazendo com uma espada na cintura? Você consegue entender isso, Samuel? Um discípulo seu que você está treinando faz 3 anos, é o cara que trabalha com você, e de repente vocês vão para uma reunião de oração, o paletó dele abre, o cabo do 3/8 está lá. Fala: que isso, irmão? O que você está andando com esse 3/8 na cintura aí? Essa era a situação de quem? De Pedro, o homem que Jesus iria chamar para quê? Para apacentar as suas ovelhas. O que um discípulo de Jesus fazia armado? Pedro estava se preparando para quê? Para quê, amados? Para a guerra. E por que Pedro, um discípulo de Jesus, treinado por Jesus, estava pensando em guerra? Porque apesar dele estar mudando de comportamento, alguma coisa no seu interior ainda não tinha mudado. E o que não mudou no coração de Pedro? Ele não sabia administrar o dano, a perda. Então, na possibilidade de sofrer o dano, Pedro já estava armado, pronto para fazer o quê? Guerra. Então agora nós entendemos por que quando Jesus está falando de paz, ele anuncia a paz na perspectiva de um Consolador. E aí ele diz: não se turbe, não se confunda, não se entenebreça, não se escureça o vosso coração, nem se atemorize. Ora, amados, onde é que o medo está relacionado? A palavra de Deus diz que a origem do medo é a falta de amor. A palavra de Deus diz que aquele que tem medo porque não ama.
Porque aquele que tem medo porque não é aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. E quando o apóstolo João está escrevendo a respeito de amor e de medo, ele diz o seguinte: Deus nos amou primeiro, e assim como Deus amou, é que nós devemos amar as pessoas, para que tal qual Deus nós sejamos neste mundo. Então o que Deus quer que você seja nesse mundo? Alguém como Ele, alguém que seja a expressão visível daquilo que Deus é, não apenas daquilo que Deus faz, nem daquilo que Deus pode, mas daquilo que Deus é. E qual a expressão maior daquilo que Deus é? Qual é, amado? Qual é? Eu não estou escutando. Qual é? O amor. E de que maneira o amor se revela? Amando depois. Não, de que maneira o amor se revela? Amando primeiro. E a palavra de Deus diz que as pessoas que têm medo porque não são aperfeiçoadas no amor. Então de que as pessoas têm medo? De amar como? Primeiro. Ninguém tem medo de amar a coisa garantida. Ninguém tem medo de amar aquilo que de fato ficou claro que responde às minhas expectativas e necessidades. É fácil dizer que eu amo aquilo que atende às minhas expectativas e necessidades. O que eu não quero? Ter que amar primeiro. Ter que amar na possibilidade de sofrer o quê? O dano. Então por que eu estou pronto para fazer guerra até contra as pessoas que eu digo amar? Porque eu estou pronto a fazer guerra contra todo aquele que pode vir a representar o quê? Prejuízo pessoal. Estamos entendendo isso, não, amado? Amado, essa questão da paz é algo muito sério. Porque a palavra de Deus anuncia o ministério de Cristo, dizendo que o ministério de Cristo traria a glória de Deus dos céus, a glória que Deus tem nos céus, seria revelada na terra de que maneira? De que maneira? Pois é, mas como é que fala lá, anunciando a presença de Jesus? Glória a Deus nas maiores alturas. De que maneira essa glória de Deus dos céus seria revelada na terra? Não. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra àqueles a quem Deus ama. Isso é tão sério que Jesus é introduzido como a palavra de quê? De paz. E o legado que ele deixa aos seus discípulos qual é? A paz. E a palavra de Deus diz que a paz de Cristo é o juiz das nossas ações. Por que, amados? Porque a paz é a característica fundamental da minha atitude. Então, se a minha atitude é fundamentada em amor, a minha ação é estabelecida em paz. Mas qualquer ação da minha parte, fundamentada na minha necessidade de defesa pessoal, não é fundamentada em quê? Em amor. Então, qualquer ação minha que não está fundamentada em amor, qualquer ação que visa o meu interesse pessoal, não é uma ação de paz, mas é uma ação de quê? Defesa. E onde há defesa não há paz.
A ausência de paz não é só caracterizada pelo ataque. A ausência de paz é caracterizada pelo quê? Pela necessidade de defesa. Você já parou para pensar que todo mundo que faz guerra faz em nome do quê? Do ataque? Não, todo mundo que faz guerra faz em nome da defesa. Não é não? Todo mundo que está atacando para quê? Para se defender, ué. Se defender de ser o menor, de não ser o compreendido, de não ser o aceito, de ficar para trás e qualquer coisa desse tipo. Então vamos entender, amados, a raiz do pecado. O que é pecado? Eu aprendi na... Fala assim para o seu irmão, não estressa não, que o pastor ainda vai ler a Bíblia. Pode falar para o seu irmão aí, vai ler a Bíblia. Porque tem uns irmãos que já estão preocupados. A minha vida, desde a minha adolescência, eu aprendi que pecado é errar o alvo. Alguém já ouviu essa expressão aqui? Pecado é errar o alvo. Que alvo? Que alvo? O alvo de Deus. Mas para onde Deus estava apontando? Boa pergunta, não é? O que significa errar o alvo? Que alvo? Para onde Deus estava apontando? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Sabe por que pecado é errar o alvo? Porque o alvo de Deus é a manifestação visível do seu amor em relacionamentos fundamentados em amor. Deus é relacionamento, por isso que Ele não é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, relacionamento faz parte daquilo que Deus é, da sua natureza. Tanto que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é comunhão, a comunhão do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A palavra de Deus diz que quando os irmãos estão em comunhão, ali Deus está. Não, mais do que está. Quando tem 2 ou 3 em verdadeira comunhão, ali Deus é revelado. Porque Deus está em qualquer lugar, não precisa reunir 2 ou 3 irmãos para dizer que Deus está em algum lugar, Ele é onipresente. Mas a palavra de Deus diz, quando ela está falando que ali Deus está, é mais do que o estar. Ali está revelado quem Deus é. Porque Deus é o quê? Amor. E onde não há revelação de amor, não há revelação de quem Deus é. Por isso que quando algumas pessoas estão se amando verdadeiramente, aí está uma revelação visível de quem Deus é. Então nesse lugar Deus mais do que está, Ele está também o quê? Revelado na perspectiva da sua natureza e identidade. Então qual é o alvo de Deus? Revelar-se, relacionar-se, manifestar-se, comungar com a sua família. Em que nós erramos o alvo? Nós erramos o alvo, amados, porque a essência do pecado é o seguinte: é pensar primeiro em si mesmo. Essa é a essência do pecado. A essência do pecado é priorizar-se. A essência do pecado é desejar para si. A essência do pecado é pensar primeiro na necessidade. Então em que nós erramos o alvo? Erramos o alvo porque nós tínhamos a oportunidade de conhecer a Deus naquilo que Deus é, e Deus é o abençoador de todos os que o buscam. Então nós poderíamos conhecer a Deus sabendo que Ele já nos abençoou com todas as coisas. Tem muita gente que ainda está frequentando a igreja atrás da bênção, só pensa na bênção, acham que tem que fazer tudo o que fazem por causa da bênção. Não, porque se eu não orar direitinho, Deus não abençoa. Se eu não jejuar, Deus não abençoa. Se eu não for para o monte, Deus não abençoa. Então eu vou te falar uma coisa, amado. Se você está fazendo todas essas coisas em busca da bênção, isso é sinal de que você ainda não tem a bênção. Se você ainda não tem a bênção e está fazendo o que você está fazendo, tudo que você está fazendo é maldito, porque você não tem a bênção. Então como é que alguém amaldiçoado pode alcançar a bênção?
Então Deus não mandou, nunca Deus mandou ninguém fazer nada pela bênção. Deus nos abençoou e depois mandou fazer, de modo que tudo que viéssemos a fazer fosse uma expressão de uma bênção já concedida. E aí, quando nós entendemos isso, tudo que fazemos é bendito. Amém, irmãos? Mas o capeta enfiou na nossa cabeça que nós tínhamos que fazer para ser. Sendo que Deus tinha dito, façamos a expressão visível daquilo que somos. Então como é que Deus faz as coisas? Para que Deus faz as coisas? Qual é a motivação de Deus ao fazer as coisas? Expressar de maneira visível quem Ele é. Aí o diabo veio e pediu que o homem mudasse a ação, que o homem mudasse o comportamento. Não, o diabo não quer que você mude de comportamento. O diabo só quer que você mude de motivação. A palavra de Deus diz que pior do que um endemoniado é aquele que sabe fazer a coisa certa e não faz. Pior do que o endemoniado é um crente com a motivação errada. Pior do que um incrédulo é um crente com a motivação errada. Então o que o diabo sugeriu para o homem? O que Deus tinha dito? Façamos aquilo que seja a expressão visível de quem nós somos. O diabo só veio e mudou a motivação. Ele disse, faça, porque no dia em que você fizer, então você será. E aí o homem deixou de agir para manifestar a bênção recebida e começou a agir para receber uma bênção ainda não alcançada. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não. Por isso a palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivam em comunhão, porque aí Deus ordena o quê? Deus ordena o quê? Deus ordena o quê? Eu não estou ouvindo, fala mais alto. Deus ordena o quê? Não, irmãos, Deus ordena a bênção e a vida. Está vendo como é que é o negócio? Muita gente continua reunindo e achando bom estar reunido só por causa da bênção. Então eu quero te provar um negócio. Quem aqui tem algum parente, amigo, vizinho, colega de trabalho incrédulo? Levanta a mão. Eu quero provar para você que esse seu amigo incrédulo aí é tão abençoado quanto você. Sem frequentar a reunião de oração, sem vir na igreja, sem subir no monte, sem jejuar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce para justos e injustos. Chuva está falando de quê? De Espírito. O sol está falando de quê? De Cristo. Agora presta atenção. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele morreu só pelos pecados dos crentes ou pelos pecados de todo mundo? Então quer dizer que aquele sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar os pecados de todas as pessoas? Até de quem não acredita? Foi não? Se eu pregar alguma heresia, você toma o microfone, manda desligar, tá bom? Os irmãos estão entendendo isso? Então, o sacrifício de Cristo foi para perdoar quais pecados? Até do seu amigo incrédulo? Foi ou não? Um único sacrifício para perdão de todos os pecados. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Agora presta atenção, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. As pessoas então não estão indo para o inferno por causa do pecado. Sabe o que leva as pessoas para o inferno hoje? A rebeldia. Sabe por que o inferno é inferno? Porque lá as pessoas vão descobrir que estão condenadas não por causa dos seus erros, mas por causa da sua rebeldia. Não por causa do seu comportamento, mas por causa da sua atitude. Quem aqui já recebeu Jesus Cristo no seu coração e ainda continua cometendo erros? O que Deus mudou na nossa vida, amados? A nossa disposição para com os nossos erros. Sabe por que inferno é inferno? Eu vou te explicar.
Pagar uma conta que nunca foi paga é obrigação. Pagar uma conta que já foi paga é o inferno. Então o inferno vai ser inferno porque lá as pessoas vão descobrir que não estão pagando uma conta que nunca foi paga, mas estão lá pagando uma conta que já foi paga. Porque se elas estivessem lá pagando uma conta que ainda não tinha sido paga, haveria uma certa nobreza no inferno. Não sei se os irmãos estão me entendendo. O cara ia estar lá no inferno e falando assim: devo, não nego, pago quando puder. Eu estou aqui porque se tem um negócio que eu não aceito é ser chamado de mal pagador. Então eu estou aqui pagando tudo que eu devo. Haveria uma certa nobreza no inferno, está entendendo? Só estariam no inferno os bons pagadores. Sabe por que vai ser o inferno, amados? Porque todos lá vão descobrir que estão pagando algo que já foi pago. Outra bênção, nós falamos do perdão de pecados. Outra bênção na vida do crente é que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a nossa vida. Amém? Amém? Quem crê nessa palavra? Então eu vou te fazer outra pergunta. Quando o Espírito Santo foi derramado, ele foi derramado só sobre a cabeça do crente ou sobre toda a carne? Você tem certeza? Tem isso na Bíblia. Então o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Amém, irmãos? Ah, rapaz, então se o perdão foi concedido a todos e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, então afinal de contas qual que é a diferença do crente com o incrédulo? É a atitude em relação a essas bênçãos, de modo que o crente é aquele que, crendo no que já recebeu, é capaz de transformar a bênção em vida. E o incrédulo não. Então qual é a nossa diferença para o incrédulo? É que ele não consegue transformar a bênção dele em vida. Mas a bênção dele está onde? Lá, sobre a cabeça dele. O que falta a ele? Fé para transformar a bênção em vida. Então o crente que ainda continua preocupado com a bênção é pior do que o incrédulo. Porque na verdade o crente não deveria estar preocupado com a bênção, mas deveria estar preocupado em quê? Em como transformar toda a bênção que ele vai receber. Não, toda a bênção que ele já recebeu em vida. Então para que serve a comunhão dos irmãos? Porque na comunhão o mesmo Deus que ordenou a bênção agora ordena a vida. Então nós estamos aqui em comunhão não por causa da bênção, mas nós estamos aqui em comunhão porque recebemos a bênção, e a comunhão é a oportunidade de transformar toda a bênção que eu já recebi e que está no meu coração pela convicção, não expectativa, convicção que eu tenho em Cristo, e cheio de convicção de que Deus já me abençoou, eu transformo essa bênção em vida por Fabrícios, sem defesa, sem resistência. Então toda a glória de Deus é transformada em quê na terra? Glória a Deus nas maiores alturas e paz, porque agora não há defesas no meu coração em relação ao Fabrício, porque eu conheço a glória de Deus e tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele já me deu. Então em paz eu examino as motivações do meu coração, não encontro nenhum sentimento de defesa ou de prioridade aos meus próprios interesses, e eu posso viver uma relação de paz com o Fabrício, de modo que a glória de Deus fica evidente, porque não há defesas nesse relacionamento, e eu estou pronto a transformar toda a bênção recebida em vida para o meu irmão. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então paz é o meu privilégio. Como diz lá em 2 Coríntios 5, que agora ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Por isso a palavra de Deus diz assim: no que depender de você, tenha paz com todos os irmãos, com todas as pessoas. Busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidando. Amado, o que tem a ver paz com santificação?
Está vendo como é que nós temos um pensamento de santidade comportamental e nós ficamos assim: eu tenho que ser santo porque é a única maneira de eu ver Deus. Oh, Deus tem misericórdia de nós. Amados, santidade. Ninguém aqui seja santo por um motivo tão egoísta. Ninguém pode ser santo se ainda não viu a Deus. Aí nós fomos lá e traduzimos aquele versículo dizendo o seguinte: busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o irmão pensa que eu tenho que ser santo, porque senão eu nunca vou ver Deus. Amado, como é que alguém pode ser santo sem nunca ter visto Deus? Me responde, como é que alguém pode ser santo sem nunca ter visto Deus? E agora ele está tentando ser santo para quê? Para ver Deus. Não é nada disso que o texto está dizendo, amados. O texto está dizendo o seguinte: eu que já vi a Deus, eu que fui justificado pela fé e agora tenho paz para com Deus, numa relação de paz com os meus irmãos, com sentimentos e disposições santas, vou agir de tal maneira que aqueles que ainda não viram a Deus possam ver, porque se eu não for santo, ninguém além de mim verá Deus. Então eu não posso pretender a santidade por uma motivação que egoísta. Então eu não quero ser santo só para que eu mesmo veja Deus. Deus, eu quero ser santo para que aqueles que ainda não viram possam ver. E o que é ser santo? É ter uma motivação santa. E o que é ter uma motivação santa? É ter paz com os irmãos, de modo que não exista nenhuma barreira e nenhum interesse priorizado na minha vida que não seja o interesse do meu irmão. Então é isso que tem a ver paz com santidade. Porque há muitas pessoas pensando que estão vivendo santidade pelo pior dos motivos: seus interesses pessoais. Como se o reino de Deus fosse um mundo de santos egoístas. Como se pudesse existir santo egoísta ou egoísta santo. Não existe. Isso é sofisma. Porque não há santidade que não seja fundamentada em amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, e a característica fundamental do amor é amar depois, irmão. Não, é amar primeiro. Por isso que a palavra lá é buscando santidade. E como essa santidade é alcançada? Cuidando para que nenhuma raiz de amargura, Hebreus 12, cuidando para que nenhuma raiz de amargura brotando contamine a muitos. Então, quando a palavra de Deus está falando de santidade, que santidade é essa? É a santidade que procede de um coração limpo. Limpo de quê? Amargura, defesas, reservas, prioridades pessoais, interesses exclusivos. Amém, irmãos? Porque enquanto o povo de Deus não deixar de ser egoísta, ninguém verá Deus. Sabe por que ninguém verá? Porque significa que o próprio povo de Deus ainda não viu e pensa que viu. E aqueles que têm certeza de que ainda não viram vão continuar sem ver. Porque aquilo que é a glória de Deus só será revelada quando houver o quê? Paz no nosso coração, para amar os nossos irmãos. Quando? Quando? Primeiro. Por isso que a paz de Cristo é o árbitro do meu coração. Por que eu tenho paz em fazer isso? Porque eu sei que eu não estou priorizando a mim mesmo. Então eu posso fazer. Amém, irmãos? Eu não estou fazendo isso movido de amargura, então eu posso fazer. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos carregados de religiosidade, sem muita espiritualidade. Nós ajustamos o nosso comportamento, mas ainda não tratamos a nossa motivação.
Quando oramos pelas pessoas, não oramos para que elas se convertam a Deus, oramos para que elas se convertam a nós, para atender às nossas expectativas. Falamos de um amor, mas de um amor carregado de interesses. Meu bem, eu te amo porque você é tudo que Deus podia ter dado para mim. Eu te amo porque você é o que de melhor Deus podia ter feito por mim. Eu te amo porque eu não saberia o que fazer sem você. Amado, de que nós estamos falando? Existe um amor assim? Isso pode ser chamado de amor? Alguém que diz assim, eu te amo porque eu não sei o que eu faria sem você. Eu te amo porque você é o melhor presente que Deus podia ter dado para mim. Até agora nós estamos falando de quem? Você vê como é que Deus é diferente, né? Deus, ao amar, Ele diz assim, eu amo você e por isso eu sou a melhor coisa que você podia ter. Eu amo você, por isso você não saberia o que fazer sem mim. Às vezes lá no escritório pastoral chegam uns irmãos e falam assim, pastor, ela podia ter feito isso com qualquer um, menos comigo. Eu que amei tanto, dei minha vida. Deu nada, irmão, você emprestou a juro. E agora, como você não recebeu o pagamento que você estava esperando, você está com a queixa trabalhista. Isso é papo de trabalhador mal assalariado. Isso cheira a greve. Irmão, tem gente que não faz jejum na igreja. Tem gente que acha que ficar sem comer é fazer jejum. Tem gente que não está fazendo jejum, está fazendo greve de fome. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Jejum não é regime. Jejum é dieta. Isso significa que jejum não é ficar sem comer. Jejum é se alimentar de outras coisas. De modo que no final do jejum não é Deus que está transformado. Sou eu. Porque tem gente que anda fazendo jejum para converter Deus, porque parece que todo mundo já converteu. O pastor já converteu, o grupo de oração já converteu, as irmãs da fé já converteram, a campanha inteira já converteu, só Deus que não converteu. Mas não tem nada não, no final dessa campanha de fé, a hora que nós terminar, falar o amém, Deus vai estar tão quebrantado com o louvor, com o jejum, com a campanha. Deus vai quebrantar, hoje ele não sai daqui sem converter, e aí ele vai resolver meu negócio. Amado, isso não é jejum, isso é greve de fome. Os irmãos estão entendendo isso? Então deixa eu te explicar uma coisa. Você ama alguém? Então você diz assim para essa pessoa: se algum dia você tiver que cometer um erro muito grave, se algum dia você tiver que fazer uma coisa muito ruim, se algum dia você tiver que dar aquela mancada assim, então eu vou te pedir uma coisa. Se você tiver que errar, erre comigo, que amo você. Não erre com os seus inimigos, porque eles vão arrancar seu couro. Erra comigo, que eu vou saber o que fazer com você. Não erra com mais ninguém, não, erra só comigo. Seu namorado está aí do lado? Sua esposa, seu marido? Então agora olha bem nos olhos dele e fala assim: se você tiver que errar, erra comigo. Erra contra mim, porque eu amo você, e você não sabe o que fazer sem eu. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Isso é o que, amados? É o privilégio de evangelizar a paz. Esse é o ministério de Cristo, revelar a glória de Deus nas alturas, trazer essa glória de Deus e manifestá-la na terra como? Evangelizando a paz. Tanto que a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque só os pacificadores, só aqueles que evangelizam a paz, só aqueles que vivem em paz, só aqueles que profetizam a paz, só aqueles que ministram a paz seriam chamados filhos de Deus.
Por isso o reino de Jesus é um reino de paz, ele é o príncipe da paz. Por isso a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, isso é uma progressão. Nós temos mais 5 minutinhos, né, pastor? Os irmãos aguentam esses 5 minutos, presta atenção. Isso é uma progressão. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 14. Por que é assim? Um dos nossos problemas, como eu disse lá no princípio, nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque muitas vezes nós estamos tentando mudar comportamento sem mudar o quê? Motivação. Como é que o homem natural traduz justiça? O homem natural traduziu justiça por direito. Então, na cabeça do homem, fazer justiça é exercer o quê? A defesa do direito. Mas na palavra de Deus, justiça não tem nada a ver com direito. Na palavra de Deus, justiça é traduzido por equidade, que é justamente o oposto de fazer valer o direito. O que é equidade? Equidade é o seguinte: equidade é abrir mão dos meus direitos em favor do outro, de modo que os mesmos direitos que eu tenho, o outro também tenha, de modo que nós sejamos iguais em direito. Então a palavra de Deus diz lá em Hebreus no capítulo 1 que o reino de Cristo é um reino de equidade. O seu cetro é um cetro de equidade, porque Jesus não faz valer o seu direito, mas ele atribui os direitos dele ao ângelo, de modo que eles agora tenham direitos o quê? Iguais. Isso é equidade. Então o reino de Deus é um reino de justiça. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos os corações. E isso inclui a igreja. O que então é iniquidade? Iniquidade, ou pessoa, iníquo é aquele cara devasso, é aquele cara beberrão. Não, amado, sabe o que é o homem iníquo? Pode existir uma pessoa que seja um bom pai de família, um excelente trabalhador, um excelente empregado, um empresário, uma pessoa aceita na sociedade, e ele ser iníquo. O que é o homem iníquo? O homem iníquo é aquele que faz valer o seu direito a qualquer custo. Então existe uma chance muito grande de que uma pessoa, de tão bem ajustada que ela tem um senso exagerado e exacerbado de direito, porque afinal de contas ela fez tudo certo, ela foi aprovada, ela se dedicou, ela se esforçou, ele deu tudo que tinha, e agora ele está na posição de cobrar, de reivindicar, de vindicar o pagamento dos seus direitos. Isso é iniquidade. Então a palavra de Deus diz que nos últimos dias o senso de direito pessoal ia aumentar de tal maneira que o amor se esfriaria de quase todos os corações. Ora, onde existe um profundo senso de direito, o que existe, amados? Existe um profundo senso de defesa. E a palavra de Deus diz: por que as suas orações não são ouvidas? Por causa das guerras e contendas que existem entre vós. E de onde vêm as guerras e contendas? Existe da necessidade de defender a qualquer custo o meu direito. Ora, se eu estou na necessidade de defender o meu direito, é porque eu não aprendi a amar primeiro. Então, se eu não amo primeiro, o mundo não tem revelação de quem Deus é, porque só quando eu amar primeiro, tal qual Deus é nos céus, nós seremos na terra. E então no dia do juízo não haverá temor. Por que não haverá temor? Porque eu estou guardado em paz. De onde vem a minha paz? De que eu cedi o meu direito. Estamos entendendo isso ou não, amados? Então até mesmo na igreja o amor está se esfriando dos corações, porque as pessoas só estão pensando em quê? Nos direitos. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos ser reconhecidos como filhos de Deus, porque só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por isso o reino de Deus é um reino de justiça. O que é justiça? Equidade. O que é equidade?
compartilhar, ceder, atribuir. O cara não tem direito, mas eu atribuo a ele os direitos que ele não tem. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz que isso é reconhecer o outro não segundo a carne, mas segundo a fé. Esse é o ministério da reconciliação, porque antes dele mesmo estar reconciliado com Deus, ele já está reconciliado com Deus onde? No meu coração, porque eu não o vejo mais segundo o seu comportamento. Eu não estou aqui na expectativa do que ele fará por Deus, eu estou aqui na certeza do que Deus já fez por ele. Sabe por que muita mulher não consegue evangelizar o marido e muito marido não consegue evangelizar a mulher? Porque quando eles pregam a palavra um para o outro, eles estão carregados de expectativa daquilo que a pessoa fará por Deus, pensando que Deus só os abençoará depois que ele fizer alguma coisa. Então ele está carregado de fé? Não, ele está carregado de expectativa. Ele pensa que tem fé, mas na verdade ele está obcecado de que o outro mude de atitude para que possa preservar na casa deles o quê? O direito de ser abençoado. Porque enquanto ele não muda de comportamento, eles não têm direito à bênção. Então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando você ministrar alguém, que ele leia nos seus olhos, não suas expectativas, de modo a aumentar a culpa deles, mas que ele leia nos seus olhos sua convicção, não do que ele pode fazer por Deus, mas do que Deus já fez por ele, e que independente do que ele faça, a atitude de Deus para com ele não muda. Aí ele vai ver nos seus olhos fé e não ansiedade. Está me entendendo isso, irmãos? Amém? Então essa justiça atribuída produz o quê? Paz. Porque eu elimino as divisas, as separações. E quando as separações são eliminadas, isso produz o quê? Alegria, comunhão, celebração, vida, presença de Deus, manifestação de quem Deus é. Agora, para os irmãos que estão preocupados, abra a sua Bíblia. Eu não vou começar a pregar agora, ninguém precisa se preocupar. Pelo amor de Deus, se esse homem vai ler a Bíblia agora, isso foi só a introdução, não foi não, irmão. Agora nós vamos ler a Bíblia, essa palavra vai entrar no seu coração. Em Efésios, porque nós já lemos a Bíblia aqui hoje, lá em João 14, eu estou ministrando em cima daquilo que nós já lemos aqui hoje. Agora nós queremos apenas deixar esse texto como conclusão. Em Efésios, no capítulo 4, diz assim, no capítulo 2, Efésios 2, verso 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz. Diga comigo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação. Diga comigo, destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade. A barreira da inimizade. Aleluia. Que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, amados, paz é um privilégio. É muito mais do que simplesmente uma preocupação, uma expectativa. É muito mais do que simplesmente uma obrigação. É o privilégio de nós fazermos manifesto a glória de Deus na terra. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Eu queria terminar. Em inglês, a gente tem duas palavras que ilustram bem isso. Em inglês existe a palavra defense e offense. Defense e offense são duas palavras que vieram de uma palavra única, que é fence. Fence é cerca, é divisa. Então, em inglês, as pessoas estão dizendo que só existe defesa e ataque se existe o quê? Cerca. Eu falei, mas será que em português nós não temos o mesmo sentido? E como eu venho lá de Minas Gerais, eu descobri que em português a palavra tem o mesmo sentido, porque é defender e
ofender. Então, defender e ofender vem da mesma palavra, fenda. E lá em Minas Gerais, nos tempos coloniais, como as pessoas não tinham a tecnologia da cerca, e depois eu fui ver isso lá em Portugal, fui ver isso lá no Reino Unido, então as pessoas não faziam cerca. Sabe o que elas faziam? Fendas. Elas abriam valas, e aquelas valas eram as divisas que separavam e identificavam qual terra era de quem. Tanto que na geografia, os continentes e os estados, quais são as divisas naturais da geografia? Os vales dos rios e as cadeias de montanhas, as cercas ou as fendas. Então só existe defender e ofender se eu colocar uma fenda entre nós dois. E aí, quando Cristo é revelado, a palavra de Deus diz assim, que todo vale será exaltado, e todo monte será aplanado, e a glória do Senhor será vista, e todo olho o verá. E eu ficava imaginando, já houve muita teologia em torno disso, dizendo que todo olho verá, porque hoje em dia existe a tecnologia, o satélite, então vai transmitir em rede nacional e internacional a glória de Jesus. Amados, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que a glória de Cristo será manifesta quando não houver entre nós o que? Fendas ou elevações. E sabe por que todo olho verá? Porque não haverá lugar onde eu me esconda. Não haverá onde as pessoas se esconderem. Agora vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o coração. Você tem evangelizado a paz? Ou ainda existem muitas coisas no seu coração por trás das quais você se esconde? E que estão impedindo de você amar primeiro? Quem quer ver o amor de Deus revelado na sua casa aqui? E quem quer amar primeiro lá na sua casa? Amar a coisa incerta, correr o risco, sair da toca, de trás do muro, sair do vale, de trás do morro e amar primeiro. Foi isso que Jesus fez. Jesus eliminou o quê? A divisa. Ele não se colocou na posição de defesa. Sabe por que Jesus acertou o alvo? Porque ele não priorizou a si próprio. Porque no dia em que o homem priorizou a si próprio, ele deixou de ser fonte e passou a ser sede. No dia em que o homem priorizou a si mesmo, ele deixou de ser pão e passou a ser fome. Ele deixou de ser abençoador e passou a ser consumidor. O que você é lá na sua casa? Abençoador ou consumidor? Por que você tem orado tanto pelos seus parentes? Para a sua vida ser ainda mais abençoada? Quando eles fazem alguma coisa errada, você chora por quem? Por eles ou por você? Quando seu marido faz alguma coisa errada, por quem que você chora? Pelo mal que o erro está causando a ele? Ou pelo mal que o erro dele causou a você? Por que você quer tanto que a sua família se converta? Para a sua vida ficar melhor? Então talvez por isso é que ela ainda não se converteu. Porque você fala de paz, mas seu coração está cheio de quê? De guerras. Então não há um filho de Deus que revele a glória de Deus naquele lugar, porque não há ninguém ali com disposição de amar primeiro, sem medo. Por que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize? Porque nós teríamos medo de quê? De amar primeiro. E por que o Espírito Santo é o Consolador? Porque ele viria lembrar você de que você é filho de Deus. Você não vai ter a bênção, você já tem. Amém?
E agora você pode manifestar isso em paz, sem cercas, sem vales. Amém, irmãos? Quem está crendo nessa palavra? Diga comigo: eu quero fazer a paz na minha casa, no meu trabalho, eliminando as cercas, as divisas. Eu quero amar primeiro. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Vai tendo um tempo de oração e agora. Paz, amado, é o seu privilégio. Fala com Deus agora, feche seus olhos, fala com Deus. Deus, Jesus me deu um legado de paz. Eu quero a paz na minha casa, a começar do meu coração. Eu quero a santidade que provém da paz, a paz do meu coração. Eu quero remover do meu coração essa noite toda a raiz de amargura, porque é o que tem contaminado a minha casa. Às vezes eu tenho esperado que alguém incrédulo faça coisas que eu mesmo não estou fazendo. Eu tenho gastado meu tempo em orações esperando que a virtude vai vir de alguém que ainda não crê. Eu já compreendi, eu já criei, eu já vislumbrei a bênção. Então agora eu quero ser sinal de vida. Amados, nós estamos no tempo em que a igreja tem que deixar de ser conhecida como povo da bênção para ser conhecida como povo da vida. Não é a nossa bênção que vai transformar o mundo, é a nossa vida. E através da nossa vida, as pessoas serão abençoadas, benditas. Mas se a nossa bênção não for transformada em vida, eles vão continuar na ignorância. Agora feche seus olhos e deixe o Espírito de Deus perguntar algo ao seu coração. E nessa vida você tem sido pão ou você tem sido fome? Nessa vida você tem sido água, fonte, ou você tem sido sede? Então você diga para Deus hoje: Deus, eu quero deixar de ser sede, eu quero deixar de ser fome, eu quero ser pão, eu quero ser água, quero ser vida para as pessoas. Ó Deus, derrama mesmo a tua graça, a tua virtude nessa noite aqui, Senhor, curando, fazendo com que nós possamos sair daqui fazendo paz, evangelizando paz. Ó Deus, muitas vezes nós declaramos paz, mas não saímos da nossa posição de defesa. Então, ó Deus, nós não podemos apenas declarar paz. Para evangelizar a paz, nós temos que fazer a paz, e fazer a paz significa destruir as barreiras. Para fazer a paz significa amar primeiro. Ó Deus, para fazer a paz significa entregar antes. Atribuir às pessoas os direitos e as virtudes que elas ainda não têm. Move, Espírito de Deus, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, para que nós possamos acertar o alvo, que é amar primeiro. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.